Desculpem, meus amigos, eu errei. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira irônica, claro, não tem a ver com errar ou acertar, mas vocês viram que o título do vídeo tá assim, porque hoje parte da militância comunista tá me odiando aí, me criticando, me atacando, como se eu fosse o inimigo número 1 deles. Tudo isso porque meu querido amigo Luiz Diverso fez um react da minha participação lá no programa Inteligência Limitada, no podcast do Vilela, e lá eu tento explicar que a propriedade privada no comunismo, ela tem um sentido diferente do que no capitalismo. E aí as pessoas disseram que eu errei, que tudo mais, que eu interpretei errado, que eu não entendi, e eu tinha acabado, inclusive, de ler de novo o Manifesto Comunista, alguns dias antes de participar lá do Vilela, e tá claro para mim no Manifesto Comunista que uma interpretação que existe em um trecho tá errada, que os comunistas queriam acabar, expropriar, eliminar a propriedade privada. E na verdade não é isso que os comunistas queriam. Eles queriam eliminar a propriedade privada nos moldes que o capitalismo propaga hoje. E eu tentei falar isso de uma forma bem simples, bem clara lá no programa Inteligência Limitada, mas aparentemente não agradou parte da militância comunista. E é sobre isso que eu tô aqui para falar com vocês hoje. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a você também que, se puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do nosso canal, apoiador, compartilhador do nosso conteúdo. Se puder ser membro, basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, ou colaborar direto no vídeo aqui embaixo, tem um botão agora escrito Obrigado, ou Valeu Demais, dependendo de onde você vai estar vendo esse vídeo, em que plataforma você vai estar vendo, em que device, né, como costumam falar as pessoas de língua inglesa. Você pode colaborar direto no vídeo aqui, ou você pode colaborar também sendo um apoiador, indo na descrição do vídeo, clicando no link do nosso Apoia-se. Pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, ou pode colaborar me seguindo na Pingback, o link também tá no primeiro comentário fixo. Hoje eu tô aqui para falar com vocês de um react que meu amigo Luiz de Matos fez sobre a minha participação no programa Inteligência Limitada do Vilela. Lá a gente entrou naquele tema trivial de novo, de que o comunismo é malvado, que a China censura as pessoas, e que lá no corte, o Luiz reagiu ao corte, eu até agradeço a ele, que ele não foi rude, ao contrário, ele até brincou lá, as pessoas começaram a me taxar, como ele costuma brincar nos reacts dele, lá no comentário do vídeo, no comentário da Twitch dele lá, e ele acabou, gente, vou tirar aqui, o Carlito é gente da gente, é sangue bom, não taxem o Carlito. Antes de seguir esse tema aqui, eu preciso explicar para algumas pessoas que utilizam muito academicismo para explicar tudo, que quando eu vou em programas de grande audiência, ou que eu vou tentar furar a bolha da direita, o que acontece é que eu preciso utilizar uma linguagem muito clara e direta. E às vezes a gente faz ali comparações que talvez as pessoas não vão concordar, e isso é normal. Eu não estou preocupado se as pessoas que defendem o comunismo me enxergam hoje como inimigo, porque eu não sou inimigo do comunismo. Ao contrário, eu tenho me aproximado cada vez mais do comunismo, vi algumas situações recentes que eu tenho participado, que eu tenho sido inserido de certo modo, ouvindo também algumas falas ali do próprio Galo, acompanhando algumas coisas que o Luigi compartilha. Eu tenho acompanhado algumas coisas que me fazem hoje começar a me questionar mais se eu realmente sou socialista ou se eu preciso realmente fazer essa migração para o comunismo. Eu tenho passado por algumas situações aí da dita esquerda caviar, entre aspas, que me deixa meio chateado, mas eu entendo, engulo calado para não atrapalhar a militância. Hoje, inclusive, tem um Flow Podcast que era para eu estar participando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem acompanha o meu canal vai entender o porquê dessa revolta em relação a tal esquerda caviar. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo aqui no canal falando por que eu não ia pro Flow. E se você quiser saber, volta aí, eu não vou entrar mais nessa polêmica. Como eu disse, a minha ideia não é desmobilizar a militância de esquerda, mas lá no programa do Vilela, eu tive de usar sim algumas simplificações para tentar convencê-los do que a gente estava tentando dizer. Uma das críticas que eu tenho feito aqui na rede social com frequência é o academicismo exacerbado que parte da esquerda utiliza para poder explicar algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre consciência de classe, que talvez tenha sido um vídeo um pouco mais técnico do que o padrão que normalmente eu faço aqui, já que eu tento utilizar sempre uma linguagem mais popular, uma comunicação mais aberta para tentar expandir parte do conhecimento que a gente tem para passar para as pessoas. É óbvio que a gente nunca vai entrar em um consenso quando o tema é socialismo, quando o tema é comunismo. Primeiro, que existem aquelas trivialidades que muitas pessoas sabem. Segundo, porque existem situações que as pessoas vão discordar. Faz parte do debate político e isso é saudável dentro de uma democracia. Eu só peço respeito, porque como meu amigo Luigi lá comentou, tem pessoas que estavam passando um pouco dos limites. Teve gente que foi dizer que ele se formou em qualquer cursinho desse EAD aí. E sim, eu fiz um curso híbrido. Meu curso de história foi semipresencial.
Porque como a maioria dos brasileiros, eu trabalhava de manhã e à noite e não conseguia folga todos os dias no meu trabalho para poder estudar. O valor também para pagar, eu não conseguia pagar um curso presencial todos os dias. Então eu fiz um sistema híbrido. Sim, e isso não tira a minha capacidade e nem a capacidade das outras pessoas que fizeram supletivo, que fizeram Mobral, que fizeram aceleração, que fizeram um sistema EAD tradicional, não tira a qualificação das pessoas, porque a maioria dessas pessoas que criticam o sistema EAD nem sabem como é que o sistema EAD funciona. Eu tinha esse mesmo pensamento que muitos de vocês. Eu imaginava que o sistema EAD era um sistema extremamente fácil, o cara não tinha acompanhamento nenhum, ele ia lá, fazia o conteúdo, uma matinha, sentava ali, fazia a prova copiando a prova ali do livro e acabou. E não, eu fiz universidades presenciais e fiz universidades EAD. A minha faculdade de psicologia, que eu estudei 1 ano e meio aproximadamente, foi presencial. O meu curso de inglês foi presencial pelo primeiro semestre, depois eu saí do curso de inglês. E o meu curso atual de direito, ele é presencial, totalmente presencial. Tem uma matéria online, mas uma matéria que todas as universidades hoje praticamente exigem, que é uma matéria virtual, uma disciplina online, como eles costumam chamar. E para mim, o período que eu mais fui exigido para estudar foi o período que eu tive de fazer o meu curso semi-presencial. Por quê? Porque eu tinha poucos encontros presenciais, eu tinha de ler todo o material que era passado para casa, para no dia da aula, que era um dia para tirar dúvida e outro dia para falar sobre conteúdos, eu tirar todas as dúvidas. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, acho que de 2016 ou 2017, que eu mostro a pilha de livros que eu tive de ler. Foi o período que eu mais li conteúdo na minha vida, foi o período que eu fiz a minha universidade de História, porque eu tinha pouco tempo para interagir com o professor e tinha muita dúvida para tirar em pouco tempo. Então eu precisava ler muito, anotar as dúvidas, fazer as marcações dentro dos livros para poder chegar lá. Então, primeiro ponto, não venha com essa narrativazinha bolsonarista de que, fez qualquer cursozinho aí, EAD e acabou. Essa narrativa, para mim, é uma retórica de parte da esquerda chula, que acha que a gente precisa estar o tempo todo debatendo de forma acadêmica, porque as pessoas do povo que não entendem isso devem buscar entender, porque se elas não entendem, elas são vulgares, elas precisam entender a linguagem acadêmica. Então, sim, eu tive de fazer algumas reduções lá, sim, no programa do Vilela. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na casa do Niso Neto e da Tati Presser foi o seguinte, e isso é notório, acho que se ela ver esse vídeo aqui, depois vocês podem ver na rede social dela, que provavelmente ela vai comentar, a Tati, que foi isso que eu falei. Assim que eu cheguei, eu falei, caramba, Tati, eu fiquei preocupado que ele perguntou muita coisa e não deu para eu explicar detalhadamente sobre tudo. E olha que o programa teve 3 horas e 30. Mas eu falei sobre a China, eu falei sobre essa história da mentira da China, que o YouTube na China é bloqueado, as redes sociais na China são bloqueadas, as pessoas não podem usar. Pode usar sim, só precisa usar um VPN lá e acabou. Tanto que eu tenho seguidores que acompanham meu trabalho da China. Por exemplo, tirei o mito da Coreia do Norte, que é a República Popular Democrática da Coreia, e eu citei que era a Coreia do Norte lá, e muita gente falou que eu não sabia que a Coreia do Norte era só Coreia. E eu sei, meus amigos, que a Coreia do Norte é só Coreia para os norte-coreanos, porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui nesse canal, deve ter uns 3 a 4 anos, quando eu falei sobre a suposta terceira guerra mundial entre Trump e o Kim Jong-un, e falei também que para os norte-coreanos a Coreia é só Coreia. Expliquei a questão da nomenclatura, que não é porque tem escrito democrática na nomenclatura do país, que é uma nação democrática. E às vezes vocês precisam entender que para eu separar o conteúdo para parte da direita que não entende as coisas como a gente entende, a gente precisa desenhar mesmo. Por isso que eu falei República Popular Democrática da Coreia do Norte, para que eles entendessem que eu estava me referindo à Coreia do Norte, porque senão eles iam estar lá reclamando que eu estava me referindo da Coreia. E aí fica essa discussão, porque tem gente da direita que não sabe que os norte-coreanos chamam a si mesmos só de coreanos e não de norte-coreanos. Vocês entenderam agora? Então eu queria agradecer aqui ao meu amigo Luigi Matos por ter feito esse react mais uma vez. Queria recomendar a vocês, inclusive, que seguissem o canal do Luigi. Tá bem perto de ele bater ali 100 mil inscritos. Eu queria pedir a todo mundo que segue meu canal, que ainda não conhece o canal do Luigi, bota aí na tela, Gabriel, o canal do Luigi, que siga lá o canal do Luigi. Ele faz lives todos os dias, se eu não me engano, lá na Twitch pela manhã. E depois os cortes vem pro canal dele aqui, que é o canal Luigi Verso. Sigam, ele faz reacts, ele dá a opinião dele. São muito boas as opiniões que o Luigi tem dado lá. Muita gente diz que eu não entendia sobre comunismo e muita gente utiliza uma referência no Brasil que eu não gosto muito. Eu não vou citar o nome dele. Você já deve imaginar que é um cara que distorce parte do comunismo. Há um tempo atrás eu cheguei até a acompanhar o trabalho do Gustavo Machado, do Orientação Marxista. Porque até onde eu acompanhava, já tem 1 ano e um pouquinho que eu não acompanho tanto o trabalho dele, mas até onde eu acompanhava era o cara que tinha ali o conteúdo mais próximo do que eu tinha lido sobre o comunismo, diferente do que parte dos
membros hoje comunistas do Brasil defendem. Então vamos ter calma, meus amigos. Como disse o Luigi, eu não sou inimigo de vocês, não. Ao contrário, se vocês soubessem como é que eu tenho enxergado hoje, eu sempre fui crítico a algumas figuras ligadas ao comunismo no Brasil, porque eram muito reducionistas, mais reducionistas do que eu. Reduzia basicamente a luta de classe como algo armado, vamos quebrar tudo, destruir tudo, refazer tudo, quase que como os ludistas faziam lá na Revolução Inglesa, né? Quebrar as máquinas, destruir tudo e reestabelecer a sociedade através do colo do proletariado. E aí muita gente entendeu errado sobre a explicação que eu dei, que eu expliquei que a propriedade privada no comunismo ela tem um sentido diferente. É como se você tivesse uma concessão. E por que eu utilizei esse exemplo? Para eles entenderem que a concessão é o seguinte, a propriedade é da pessoa, é privada, pertence a ela, só que se ela morre, por exemplo, e não tem um herdeiro, diferente do que acontece normalmente em uma comunidade capitalista, que o Estado, se a pessoa não tem herdeiro, o Estado toma posse daquele imóvel, em uma sociedade comunista, outras pessoas que não tenham onde viver passam a ser donos daquela propriedade. É tão óbvio, é tão claro. O problema é que parece que tem de ser muito explicado, tem de ser muito academicista, senão as pessoas não entendem. E vamos ter calma, meu povo. A gente precisa se comunicar com as pessoas. Eu preciso até fazer outra observação aqui, que eu já fiz também em outro vídeo, mas eu vou fazer de novo, que eu fiz um reducionismo também na explicação sobre estado de sítio e estado de defesa, onde eu disse que no Rio de Janeiro a gente teve algo similar ao estado de defesa, que foi o status de intervenção federal, e aí muita gente foi lá dizer que não, que a explicação estava errada, e eu sei que não é a mesma coisa o estado de defesa e a intervenção federal ou a intervenção estadual, por isso eu recomendo que vocês leiam o artigo 34 e 35 da Constituição. Agora imagina como é difícil. Reparei, um vídeo de 12 minutos, 13 minutos, eu tenho de explicar um monte de coisa em conceito, com a linguagem fácil, acessível, sem ser chato, porque tem muito conteúdo de esquerda comunista que eu assisto que nem eu entendo. É muita explicação, é muita citação de autor, é muito artigo citado e parte do povo, meus amigos, em especial parte do povo de esquerda, não tem acesso a esse academicismo todo. A minha ideia é ser um comunicador popular, como o Luigi faz, por exemplo, também. O Luigi faz os estudos dele lá sobre comunismo, faz as leituras dele sobre Lenin, cita algumas nos vídeos dele, faz reacts, é uma maneira de ser popular, de se comunicar com as pessoas de forma popular. Eu sei que tem algumas pessoas que são, sim, reduzidas demais. Tanto que tem coisas que eu falar, é porque vamos tentar explicar aqui de forma bem simples. Por exemplo, você acha que para eu dar uma explicação na universidade sobre a diferença de comunismo e socialismo, eu diria que a diferença basicamente é que no comunismo não tem Estado e no socialismo você tem a presença de um capitalismo mínimo? Claro que não, ia ter de explicar de forma mais detalhada, teria de citar outras fontes, teria de trazer ali referencial teórico, só que em um vídeo que você está dando entrevista para a internet para atingir pessoas que não têm nem nível de formação e pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, MBA, seja lá o que for, a gente precisa tentar se conectar com essas pessoas, tá bom? Então, fiquem calmos aí. Parabéns ao meu amigo Luigi, tô devendo a ele, inclusive, uma cachaçinha, uma cervejinha. Eu marquei com ele de a gente tomar uma cerveja, realmente furei, porque o Igão do Podpah tinha dito que a gente ia sair pra tomar uma cervejinha lá. Eu descobri que o Igão segue meu canal, não sabia. Inclusive, queria mandar aqui também um abraço pro Igão. E aí acabou não rolando a saída com o Igão, acabou não rolando com o Luigi saiu sozinho e eu furei. Mas na próxima vez, Luigi, tamo marcado aqui, beleza? E sigam o Luigi, gente. O Luigi precisa bater 100 mil inscritos logo, porque o canal como o do Luigi aqui precisa ter muito mais relevância. O Luigi tem furado a bolha dentro da Twitch e depende só de você e de nós da esquerda para poder ajudar ele a crescer mais e mais, beleza? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.